se fala em Apocalipse, pensa em profecia. Falou em Apocalipse, vem na sua mente as bestas, de 10 chifres, 7 cabeças, 10 chifres, o que vai do mar, o que vem da terra. O Apocalipse, a ideia de Apocalipse é fim de mundo, é destruição total, é também remissão, é salvação. Mas nós vamos ver o Apocalipse hoje de uma outra forma, uma maneira diferente de viver. Muitas profecias do Apocalipse hoje estão claras aos nossos olhos. Mas eu quero estudar com vocês rapidamente algumas bem-aventuranças desse livro. Eu não quero estudar profecia do Apocalipse. Eu quero estudar bem-aventuranças. Se você pega a sua Bíblia e vê Apocalipse 1, verso 3, essa passagem é muito, muito conhecida e ela fala de bem-aventuranças. Quando você fala, assim como quando você fala em Apocalipse, você pensa em profecia, quando você fala em bem-aventuranças, você pensa nos evangelhos. Mas as bem-aventuranças, nós podemos encontrar também bem-aventuranças no livro do Apocalipse. Apocalipse 1, verso 3, diz assim: amados, Apocalipse 1, verso 3, eu estava lendo Judas, Apocalipse 1, 3, diz: bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nelas escritas, pois o tempo está próximo. Eu vou ler de novo. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. O objetivo de ler e ouvir é guardar. Quando essa passagem diz assim: bem-aventurado aquele que lê, ouve e guarda. Então o propósito, o objetivo de ler e ouvir é guardar. Nenhum bem pode vir ao povo de Deus que apenas lê e ouve. Porque apenas ler e ouvir, se ela não tiver a ação no final, ela perde a razão de ser. A teoria do Evangelho para nada serve. A teoria do Evangelho dá apenas uma aparência no cristão. Mas nós temos aqui ler, ouvir e pôr em prática. E guardar. Em outras palavras, a profissão de fé não tem valor em si mesmo. Não adianta nada eu dizer que eu sou um cristão, não tem nenhum valor eu dizer que eu sou um pastor. Aos olhos de Deus isso não tem valor. Alguns até gostam de ouvir sermões, outros gostam de cantar no coral. Mas irmãos, se a mensagem não é prática, ela não traz bem. Se a mensagem não é vivida, se ela não é praticada na vida do crente, ela não passa de uma teoria, de uma mera teoria, que não vai trazer nenhum bem à pessoa. Ou seja, nossa vida privada deve ser aquilo que Deus quer que ela seja. Deus quer que a nossa vida seja um bem, seja uma bênção, seja cheiro de vida para a vida, que a gente seja carta aberta e lida por todos. Então, é isso que Deus espera de nós, que o Evangelho faça em nós a mudança que necessita ser feita, que haja em nós o transplante que Deus quer fazer em nós. E Deus é um cirurgião que nunca perde um paciente. Não tem nenhum coração que ele transplanta que é rejeitado. Então Deus, o que Deus quer de nós é uma vida, um evangelho prático na nossa vida. E sabe, irmãos, quando Deus puder ver nessa igreja a sua figura, o seu retrato, a sua vida, então ele vem reclamar essa igreja como sua. Ele quer, essa igreja precisa de viver a vida que Jesus viveu. Ah, mas isso é impossível. Irmãos, impossível é quando nós estamos sem Jesus. O apóstolo Paulo fala em Filipenses: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E Deus vai nos dar força, nos dar poder para fazer aquilo que nós não podemos fazer. Ou Ele vai completar o incompleto que falta em nós. No capítulo 14, no verso 13 de Apocalipse,
diz que bem-aventurados são aqueles que morrem no Senhor para que as suas obras os sigam. Bem-aventurados os que morrem, que desde agora dormem no Senhor. Desde agora, quer dizer, de agora em diante. Que a partir de agora, João falou, bem-aventurados aqueles que morrerem no Senhor. E que bom é saber, meus irmãos, que aqueles que aceitam esta mensagem, ao morrerem, estão incluídos entre os bem-aventurados. Bem-aventurados aqueles que desde agora, quer dizer, aqueles que receberam essa mensagem, que aceitaram a Jesus como seu Salvador, que deixaram a vida que levava antes, e pelo poder de Jesus houve transformação nela. Diz agora, bem-aventurado. Se morrer, está bem-aventurado, feliz, porque eles farão parte com o povo final de Deus. Bem-aventurado quer dizer feliz. O Senhor não os esquecerá. Aqueles que morrerem em Cristo, eles vão ouvir a voz de Deus: vós que dormis no pó, ressurgi. E assim aqueles que morrerem em Cristo poderão reencontrar entes queridos que perderam há pouco tempo, entes queridos que perderam há mais tempo, tornarão a se encontrar, e os elos da corrente da família serão novamente ajuntados, e os mortos viverão para sempre, porque vão viver em Cristo, vão novamente poder comer da árvore da vida, aquela que estava no meio do jardim. Adão e Eva, ele só passou a morrer porque ele parou de comer da árvore da vida. Diz que o anjo tirou o jardim do Éden e ficou lá com a espada inflamada na porta. Ele não podia voltar dentro do jardim para comer da árvore da vida, para que ele não vivesse para sempre no pecado. Agora, depois daqueles que morrerem em Cristo, por isso que o apóstolo João, agora vocês serão felizes, porque vocês vão poder viver eternamente com o Senhor. E ainda, capítulo 16, verso 15 diz: venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não veja a vergonha da sua nudez. Veja, bem-aventurado aqueles que guardaram as suas vestiduras e as lavaram no sangue do Cordeiro, para que não se veja a vergonha da sua nudez. Este capítulo fala das 7 últimas pragas. No verso 14, fala dos maus espíritos, que vão conduzir os reis da terra à grande batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso, que é chamada a batalha do Armagedon. Essa será a batalha entre o bem e o mal, que se dará antes da volta de Jesus. Vai ser a luta entre os filhos de Deus e aqueles que não aceitaram serem filhos de Deus. Será a grande batalha final da adoração. A quem nós vamos adorar? Quem nós estamos adorando? A batalha final, irmãos, vai ser sobre adoração. A quem nós vamos adorar? O mundo inteiro vai estar envolvido na adoração do anticristo. E nós, como povo de Deus, uma minoria, que a Bíblia fala que vai ser um pequeno rebanho, não é verdade? Vão estar na contramão do mundo. Andando na contramão, quer dizer, todas as coisas, ou as coisas que nós vamos fazer, estará fora até da legislação, talvez. Nós teremos desprotegidos das leis, mas teremos um Deus Todo-Poderoso ao nosso lado. E sabe, irmãos, você mais Jesus é a maioria. Amém. Não tem problema. Uma pessoa mais Deus, ele é a maioria. Nós que vivemos no final dos tempos, temos que vigiar. Necessitamos de estar preparados, irmãos, para os eventos futuros. E existem essas bênçãos para nós. A vinda de Jesus será uma surpresa para aqueles que não estiverem vigiando. Mas é interessante que lá em Mateus 25, né, fala que todos dormiram. Mas tinha 5 preparadas, mesmo todos dormindo, 5 estavam preparadas e as outras 5 não estavam. Isso representa que mesmo dentro da igreja do povo de Deus, existe preparados. Existem aqueles que estão guardando o azeite do Espírito na sua vida e no seu coração. E não importa o momento que Jesus vai voltar, Ele estará pronto para nos receber. Veja, irmãos, 1 Tessalonicenses,
5, de 1 a 6, essa passagem eu quero ler, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, de 1 até 6. De 1 a 6, diz assim: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto àquela que está para dar à luz, e de nenhuma maneira escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Portanto, vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Verso 6, assim pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sábios. Irmãos, este não é o tempo dos cristãos dormirem no seu posto. Devemos estar alerta em nosso posto e observando os eventos que se dão a nosso redor. Não apenas observando, mas fazendo algo para tirar das trevas aqueles que ainda não conhecem a luz. É nossa missão. Nós não estamos aqui por acaso. Não viemos para os Estados Unidos simplesmente para poder procurar uma vida melhor. Não viemos aqui por causa de sonhos ou alguma ilusão. Nós viemos aqui, irmãos, com uma missão. Deus tem uma missão para nós. Deus tem uma missão para você. Não importa onde você trabalha, não importa em que lugar você mora, Deus tem uma missão para nós. Veja, São João 9, verso 4. Evangelho de João, capítulo 9. No verso 4, diz assim: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. Irmãos, a aventurança está sobre aquele tipo de pessoas que vigiam e guardam. Não é bastante também manter-se vigiando, só vigiar. Tens que vigiar e guardar. Não é bastante manter-se alerta, apenas como espectador, conhecendo os dias finais. O importante é testemunhar. Se a gente ficar só alerta, podemos até fracassar. Nós temos que guardar as nossas vestes, porque ali diz bem-aventurança, aqui pede duas coisas: não só vigiar, mas guardar as vestes. Lá em Apocalipse, aquele que vigia e guarda as suas vestes, ou seja, deve cuidar da sua própria salvação, zelar pela pureza da sua própria vida. Como povo de Deus, devemos ter conhecimento, mas devemos ter também consagração. Não é apenas conhecimento, só conhecer a Bíblia, conhecer a palavra, isso tudo é muito bom. Isso faz bem, e o cristão deve saber. Isso é uma recomendação bíblica. Temos que saber manejar bem a palavra da verdade. É uma necessidade de saber manejar, conhecer a palavra, mas isso não é tudo. Nós devemos ter conhecimento, mas ter também consagração, ou seja, santificação. Cada dia temos que dar um passo mais na direção de uma vida melhor em Cristo Jesus. Cada dia mais nós devemos ser mais parecidos com Jesus, nas nossas atitudes, no nosso trabalho, no nosso dia a dia em casa, com a esposa, com o esposo, com os filhos, com os pais, com o patrão, com os empregados, para que se vejam, a Bíblia diz assim, para que se vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Esse é o plano. O plano de Deus não é que veja as minhas obras para que eu engrandeça, não, para que vejam as boas obras e glorifique a quem? O vosso Pai que está no céu. A sua vida glorifica a Deus, ou ela envergonha o Deus a quem você serve. Precisamos, irmãos, hoje ter conhecimento dos últimos eventos, mas temos também que ser fervorosos, consagrados a Deus. Vivemos hoje num tempo que estamos esperando a chuva serôdia.
Deus quer derramar o seu Espírito sobre o mundo. Sabemos que estamos vivendo nos momentos finais da história. Que vigiemos, mas também que guardemos as nossas vestes, para que não se veja vergonha da nossa nudez. O plano de Deus é esse: vigie e guarde. Que haja na nossa vida uma consagração diária, um crescimento diário, e a partir daí, então agora o mundo vai ver Jesus em nós. Deus espera que o mundo veja Jesus em nós. Como está a minha vida? O meu dia a dia? Sabe, irmãos, é bom que a gente faça uma retrospectiva. Não é só do ano passado, não. Desse ano, do ano passado e dos outros anos. Como está a minha vida? Mas sempre lembrando, por maiores fracassos que você tenha, a palavra de Deus é clara. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Creia somente em Jesus. E quando você crer em Jesus, Ele vai operar em você o querer e o efetuar. E aí a cada dia nós seremos mais semelhantes a Jesus.